Capítulo 4 – O poder do significado. Não é a intensidade da dor, mas a importância atribuída a ela que determina o seu efeito. Jesus advertiu-nos que os outros nos julgariam com os mesmos padrões que usássemos para julgá-los. A diferença, no entanto, é que eles nos devolverão muito mais que demos. Então, ele continuou dizendo: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7:2. A medida ou efeito que retorna para nós através de qualquer evento é baseada em dois fatores. O primeiro é o significado que atribuímos ao fato. O segundo é a nossa motivação quando fazemos as mesmas coisas. Se medirmos alguma coisa atribuindo-lhe valor, tamanho e significado, então essa aferição determinará seus efeitos sobre nós. O efeito do comportamento de uma pessoa tem pouco que ver com suas intenções, mas o efeito tem tudo que ver com o nosso julgamento. As pessoas podem assumir atitudes sem más intenções, mas que ainda assim podem ter efeitos devastadores. Há também atitudes cheias de boas intenções que podem criar altos níveis de dor. Quando tais fatos ocorrem, pensamos: estão fazendo isso comigo. A verdade é que, não importando as intenções das pessoas, fazemos isso a nós mesmos. Tudo depende do significado. Eu cresci numa situação violenta e difícil. Vi a violência ainda muito jovem, enquanto meu pai abusava fisicamente da minha mãe. No mesmo momento, ainda tão jovem em minha vida, meu pai ameaçava queimar a casa com minha família dentro. Eu tinha 11 anos quando, pela primeira vez, perdi os sentidos. Meu padrasto batia em minha mãe e eu me interpus para protegê-la. Quando tinha 18 anos, depois de 5 anos longe de casa, voltei para visitar minha família e passar algumas noites com ela. Enquanto estava lá, meu padrasto tentou me matar enquanto eu dormia. Às vezes, quando as pessoas ouvem meu testemunho, dizem: não consigo imaginar você tendo uma vida normal. Eles acham que aquelas circunstâncias deveriam ter um efeito permanente muito maior em minha vida. Embora, de fato, eu tenha questões emocionais ainda a serem tratadas, os eventos que descrevi não têm real significado em minha vida hoje. O que eu experimentei foi franca rejeição, o que talvez seja a forma mais simples de rejeição a ser tratada, pois é aberta e bem direta. Há poucos subterfúgios e pouca manipulação emocional nesse tipo de rejeição. A situação com meu padrasto era simples. Ele me odiava e queria me expulsar de casa. Eu o odiava e não queria ficar com ele em casa. É fácil de entender. Antes de receber Jesus como Salvador, eu era muito amargo e cheio de ódio pelo meu padrasto. Eu pensei em matá-lo. Depois que fui salvo, liberei-o de meu julgamento e libertei-me da dor. Embora suas ações fossem a causa de tanta dor em minha vida, meu julgamento era a fonte do tormento permanente. As pessoas que vêm a mim para aconselhamento já experimentaram fatos muito menos dramáticos, que ainda assim tiveram uma influência maior em sua vida. Para ser honesto, nos primeiros dias de ministério, eu não tinha nenhuma compaixão por essas pessoas. Do alto de minha presunçosa posição de virtudes, eu pensava: cai na real, você não sofreu nada se comparado ao que eu passei. O tipo de ajuda que eu oferecia àquelas pessoas provavelmente não era muito útil. Finalmente entendi que não é a intensidade da ofensa que determina a nossa dor, mas o significado que atribuímos a ela é que é determinante.
Assim sendo, alguém poderia ter uma intensa e extrema experiência com poucos efeitos destrutivos, enquanto outros poderiam passar por experiências aparentemente inofensivas e, por causa do significado atribuído a elas, os resultados seriam devastadores. Na realidade, a rejeição sutil e manipuladora de minha avó provocava efeitos mais danosos e duradouros do que a violência de meu padrasto. A rejeição velada é mais difícil de se resolver do que a rejeição aberta. A rejeição velada é um desafio emocional muito maior, mesmo que não seja tão intensa como a rejeição aberta, e muito mais difícil ainda de se lidar quando vem de pessoas a quem amamos e em quem confiamos. Ser rejeitado por alguém que odiamos tem relativamente poucos efeitos em comparação aos efeitos da rejeição de quem amamos. A ação é a mesma, mas atribuímos significado, pois julgamos por que a pessoa fez isso. Como você reagiria? Muitas vezes, alguém faz algo simples, como não falar mais conosco, ou quando alguém importante para nós nos deixa de cumprimentar, ou talvez não sejamos elogiados por uma realização ou temos um pai superprotetor. Achamos que essas pessoas estão bravas, que já não nos amam, que não nos acham bonitos ou que não sabemos fazer nada. Quaisquer desses simples fatos poderiam se transformar em uma grande mudança na vida com base no significado que lhes atribuímos. Por exemplo, quando uma mãe é superprotetora, pensando que está demonstrando amor, a criança geralmente julga isso como: ela acha que sou estúpido. Embora aquele julgamento possa ser incorreto, os resultados são desmoralizadores. Imagine como o seguinte evento pode ser devastador. Num domingo pela manhã, sem que você saiba, o pastor teve de lidar com uma situação de crise tão grave que poderia fazer diferença entre céu e inferno, ou salvar ou não um casamento. Ao entrar apressado na igreja, com o culto em andamento, a mente dele ainda está naquela crise. Você lhe dirige a palavra quando ele passa, ele parece ignorá-lo. Nada negativo de fato ocorreu, ele simplesmente não falou com você. No entanto, por causa de seus sentimentos de inadequação, você começa a pensar e atribuir a isso um significado. Você cria um julgamento e se pergunta: por que ele não falou comigo? Baseado em sua reação a essa pergunta, você pensa: acho que ele não gosta de mim. Para falar a verdade, acho que ele nunca gostou. Você atribui significado a ações insignificantes e agora, baseado em seu julgamento, recebe dor e rejeição. Aquele fato tem poder em sua vida. A essa altura, o assunto poderia ser logo resolvido. Você poderia chegar perto do pastor, descrever o evento sem julgamento e perceber que suas ações nada tinham que ver com você. Por estar envolvido com seus pensamentos naquele momento, não faria diferença alguma quem estivesse ali parado. Ele não teria percebido qualquer pessoa que lhe dirigisse a palavra. Talvez você voltasse frustrado e nervoso, quem sabe depois de ter retido sua oferta. Então dá um passo a mais e começa a dizer aos outros o que o pastor fez com você. Sempre fui fiel e leal naquela igreja, mas o pastor nunca gostou de mim. E, além de tudo, foi mal educado comigo. Você está muito magoado agora. Sente uma angústia mental e uma dor verdadeira, mas não com base no que a outra pessoa fez, e sim no julgamento que você fez. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Mateus 7:2. Duas coisas começam a acontecer. Primeiro, a maneira pela qual você se relaciona com as pessoas como um todo será a maneira pela qual os outros se relacionarão com você. Então, há uma mudança abrupta desse ponto em direção ao com critério que julgardes. Isso atravessa os limites, tendo nada que ver com o modo como alguém reage a você e o quanto isso o afeta em seu próprio coração,
por causa do significado atribuído. Já que vivemos fazendo julgamento das pessoas e nos relacionando com elas com base em nossos julgamentos, nossa vida se enche de dor e distúrbio. Não temos relacionamentos significativos ou comunicação, porque estamos sempre julgando os reais motivos por trás daquilo que as pessoas dizem ou fazem. E tudo é baseado em nosso julgamento. Tudo o que precisamos para nos livrar desse círculo destrutivo é recusar-nos a julgar, recusar-nos a atribuir significado às ações dos outros. Quando as ações de alguém nos afetarem negativamente, devemos apenas perguntar se há algum problema. Não devemos presumir e atribuir significado. Quando conseguirmos aprender a observar em vez de julgar, poderemos parar a dor antes que ela se torne um sofrimento. Capítulo 5. Observadores, não juízes. Através do julgamento, a observação é distorcida e o discernimento perdido. Se o julgamento pertence a Deus, é bem possível que, antes da queda, Adão não tivesse a capacidade ou a tendência a julgar. Sabemos que, quando Adão pecou, ele ganhou a habilidade de julgar entre o bem e o mal por si mesmo, algo que ele não possuía anteriormente. A habilidade de julgar era parte do plano destrutivo de Satanás. Possuir o poder de julgamento, somado a uma natureza amedrontada, levou-o para longe de Deus. Antes da queda, Adão confiava em Deus e em sua opinião. Ele não tinha o desejo nem a necessidade de determinar o bem e o mal por si mesmo. Antes da queda, Adão era um observador do mundo. Quando ele queria saber por quê, olhava para seu pai e Criador. Não havia necessidade de julgamento porque não havia medo. No entanto, quando Adão caiu, tornou-se cheio de medo por natureza. A natureza pecaminosa traz um coração cheio de medo. Medo foi a primeira emoção nova depois de se tornar um pecador. Ele se autoavaliou e não mais confiava no que Deus dizia sobre qualquer coisa. Com efeito, tornou-se o Deus de seu próprio mundo. E, como Deus, reservou-se o direito de julgar as coisas por si mesmo. Julgar, porém, é o principal ato do medo. Como novas criaturas em Cristo Jesus, com uma nova natureza, deveríamos estar livres do medo. Nossa valorização deveria ser estabelecida em nossa nova identidade em Jesus. Como discípulos do Senhor Jesus, deveríamos apenas confiar em Sua palavra. Deveríamos ser libertos da necessidade de julgar e voltarmos a experimentar a vida como observadores, livres da necessidade de agir como um Deus. Observe o fruto e seja sábio. Ao falar de falsos profetas, Jesus disse: "Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons." Mateus 7, 16 e 17. Esse princípio se aplica a todos do outro lado da fronteira. Temos apenas uma maneira de conhecer as pessoas: pelos frutos. O fruto é a única coisa observável, pois fruto é algo que cresce com o tempo. Não é um evento único, um erro ou mesmo nossas atitudes atuais. Nosso fruto é o nosso retrospecto. Provavelmente faremos no futuro o que fizemos consistentemente no passado. Nosso retrospecto é tudo o que alguém sabe sobre nós. Conhecer nosso retrospecto, no entanto, não dá a qualquer pessoa o direito de fazer um julgamento sobre nossos motivos, seja em que circunstância for. Não justifica cada uma de suas críticas.
O retrospecto de alguém simplesmente nos dá dados mensuráveis e observáveis para que, com sabedoria, possamos usá-los ao nos relacionar com tal pessoa. Isso não nos dá o direito de tratá-la sem amor e respeito, e certamente não significa que as pessoas não possam crescer e mudar. O retrospecto apenas nos diz que tipos de tendência elas têm. Comprometa-se a se tornar um observador em vez de juiz. É fácil pensar que, se não conhecermos a motivação das pessoas, se não as julgarmos, não seremos capazes de nos relacionar com elas. Mas é errado pensar assim. A palavra de Deus é cheia de sabedoria em como nos relacionar com as pessoas, como desenvolver confiança, como depender e como não depender. Mas, na verdade, sendo o Deus de nosso próprio mundo, rejeitamos sua sabedoria e aplicamos nosso próprio julgamento. E tudo retorna ao medo, e nossos medos tendem a nos fazer confiar em nosso julgamento, em vez de confiar no julgamento de Deus. Na tentativa de nos proteger de dores futuras que tememos, nós julgamos. Contudo, em vez de nos libertar da dor, ela distorce nossa observação e perdemos o verdadeiro discernimento. O resultado do julgamento é sempre mais dor. Alguns anos atrás, um jovem veio até mim numa época de problemas financeiros. Ele havia crescido em nossa igreja e, juntamente com sua família, era muito querido por mim. Eu já o havia ajudado financeiramente no passado e nosso relacionamento estremeceu de alguma forma, porque ele levava muito tempo para fazer seus pagamentos. Eu amava aquele jovem e não estava disposto a arriscar nossa amizade por causa de outra situação financeira difícil. Ao me contar sua necessidade, meu coração se encheu de compaixão por ele. Eu queria muito ajudá-lo, mas a experiência me dizia para encontrar uma outra maneira de fazê-lo. Enquanto conversávamos, eu o ajudei a explorar outras opções para conseguir o dinheiro. Ele ficou desapontado e ofendido porque eu não quis emprestar-lhe o dinheiro desejado e saiu com sentimentos negativos. Eu realmente me senti mal em não ajudá-lo, mas a sabedoria me dizia que era a maneira mais responsável de se lidar com a situação. Justificar suas ações ainda é julgar. Quero explicar uma coisa agora. Com muita frequência, nesse tipo de situação, sentimos a necessidade de justificar o não. O problema é que, para justificar nossa ação, para justificar o não, precisamos fazer um julgamento negativo sobre a pessoa. E isso ainda é julgar. No momento em que justificamos nosso não, normalmente o desconforto caminha para um conflito e destruímos um relacionamento valioso. E o mais desconcertante ainda é que destruímos nossa oportunidade de ajudar a pessoa a resolver as raízes de seu problema. Assim, algumas vezes queremos violentar a sabedoria. Mais uma vez, sentimos a necessidade de justificar nossas ações e fazemos um julgamento, como apresentar um monte de boas razões pelas quais o jovem não me pagou quando deveria, por exemplo. Quando criamos julgamentos para justificar nossas ações, o que geralmente surge é uma decisão ruim. A maioria das pessoas faz julgamentos para justificar suas ações. Essa necessidade de julgar é reflexo tanto do medo quanto da baixa autoestima. Se escolhermos violar a sabedoria e emprestar dinheiro a uma pessoa com retrospecto ruim, fruto, deveríamos apenas dar, ao contrário de emprestar, e admitirmos que provavelmente nunca mais receberemos o dinheiro de volta. Ou, numa situação mais complexa, as pessoas podem nos pedir para julgar. É claro que elas nunca irão chegar e dizer, eu quero que você me julgue, mas elas darão uma série de razões para justificar suas ações passadas. Finalmente,
nos pedirão para confiar em alguma coisa que não pode ser medida pela observação. Irão pedir-nos para julgá-las boas, embora seu fruto seja mau. É claro que não é errado ajudar alguém que provavelmente não é confiável. Poderia ser um ato de bondade ou misericórdia. Mas quando isso é motivado por julgamento, não se trata de amor ou bondade, é tolice. Quando as pessoas dão desculpas para seu retrospecto ruim, elas estão dizendo: deixe-me dizer por quê. Quero que você me julgue como alguém em quem se deve investir, embora meu retrospecto inteiro seja ruim. Quero dar-lhe uma razão para que haja em meu favor. O amor não precisa de uma razão para agir. Nós amamos porque o amor é o produto do nosso relacionamento com Deus. É a infusão do caráter de Deus no nosso. É a graça de Deus fazendo-nos agir à semelhança da ação do caráter e da compaixão de Deus. No momento em que justificamos nossas ações por um julgamento bom ou ruim, isso não é mais amor. Finalmente o jovem voltou e se desculpou pelo que sentiu por mim naquela noite. Ele entendeu que eu estava ajudando-o a ser responsável quando ele não queria ser. Admitiu que estava procurando o caminho mais fácil. Contudo, nem todo mundo vai voltar para pedir desculpas, mas nessa situação, a oportunidade estará lá para um futuro relacionamento. Minha libertação de julgamentos salvará relacionamentos que valorizo profundamente. Durante a segunda visita, esse jovem começou a estabelecer um novo retrospecto, um que no futuro faria dele alguém mais confiável. Aprender a observar e a não julgar já me livrou de muita dor e conflito. Também já me forçou a encarar meus próprios problemas, porque sempre que quero dizer não, me faltam forças para isso. Porque sempre que quero dizer sim, não vou adiante. Julgamento. O julgamento concentra-se no outro de tal forma que desculpamos nossas ações. Quando julgamos, já não mais estamos motivados pelo nosso coração, pela sabedoria da palavra de Deus, pela voz ou pelo amor de Deus em nosso coração. Em vez disso, somos levados pelas nossas tentativas de sermos o Deus de nosso mundo. E isso limita a sabedoria de nossos julgamentos. Ser livre de julgamentos possibilita que você haja de acordo com sua própria natureza. Liberta você para agir com suas próprias razões, em vez de fazê-lo pelas razões dos outros. Liberta-o do tormento de ter de achar um defeito para justificar o seu não. Liberta-o da necessidade de achar desculpas para dizer sim. E permita que seja sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Tiago 5,12. É sempre aceitável dizer: preferiria não ter de, ou estou pouco à vontade com isso. Esses são tipos de afirmações que podemos fazer sem julgar. Quando a sabedoria manda, vale mais dizer: minha experiência passada com você me faz crer que teremos um resultado negativo e não quero arriscar nosso relacionamento. Há muitas coisas que podemos dizer sem julgarmos, e uma das mais gratificantes é dar à pessoa a oportunidade de estabelecer um novo retrospecto.